And here we go. All right. So, good evening, everybody. It's very good to be here again in Behavior Economics of Global Affairs. By this time, it's the very beginning of our class. We decided to go back a little bit and talk a few more words, say a few more words about unethical decision making and unethical behavior in organizations. So, a friend of us here asked me, uh, is it true that when someone is pressed upon doing something, it's, I mean, she or he is forced to do something, can you still talk about ethical behavior? Então, é verdade quando uma pessoa está pressionada ou forçada a agir de certa maneira, será que a gente ainda assim pode falar de uma questão ética? And then I was explaining, yes, I mean, this is when companies promote unethical behavior. We call that strong contexts. Contextos fortes. É quando a própria organização promove comportamento antiético. E no exemplo que a nossa colega deu, a gente estava falando de um exemplo de incentive. Então, a empresa vai lá e fala assim, ó, ou cala a boca, ou você vai ser demitida. Você ficar quietinha, você vai ficar aqui, vai prosperar, tudo, a vida segue. Se você ficar levantando essas questões éticas, nós vamos te demitir. Well, this is a structure of incentives. Essa daí é uma estrutura de incentivos. Você falar, se fizer isso, tem esse prêmio, se fizer aquilo, tem essa punição. All right, let me check Tiago, and then I think Everlady. Go ahead, Tiago. So, as we are talking about global affairs Yes. and ethical behaviors as well, Mm-hmm. how that works when some attitude or some aspect is ethical in a country and Oh, unethical in another. oh, this is a How behave in this situation? this is a perfect question. I mean, this is a great question. Thank you so much, Tiago. This is a huge issue. And I want to start answering this question telling you that it is very common that some international companies come to places like Brazil, and since we don't have good laws to prevent corruption, they do things here that they wouldn't do in their home country. Então, tem algumas empresas internacionais que vêm para o Brasil, sabem que nós não temos uma boa legislação para combater corrupção, e aqui elas se sentem autorizadas a fazer coisas que, se fizessem nos seus países, as pessoas seriam presas. Elas não têm coragem de fazer nos seus países. Oh, so this is a huge problem, right? I mean, to which law system will Samarco respond? Então, uma empresa igual a Samarco, ou uma empresa que era uma fusão da Vale com a BP, ela responde aqui no sistema judicial brasileiro, mas tem gente processando a Vale e a Samarco lá na Inglaterra. So, I mean, if you are a transnational company, there will be a day in which you have to respond to the justice system in any country you're in. So if you do something in Brazil, you can answer to justice in America. You can go to court in Australia. There will be this day, I believe. But so far, unfortunately, Thiago, yes, people do behave unethically because they know in some places they are not going to get caught. Unfortunately, yes, this happens. Like global law should have like a global business law or global ethical behavior like Yeah, that. I mean, this is far, far away in the future. This is like 500 years from now. I mean, to get a global law, we have to have like a global system, and we don't. We have a fragmented system, right? Yeah, and actually we are moving to no globalization situations as well.
Exactly. We're going to the We're getting opposite further way. away. Yeah, we're getting further away from that situation. Yes. Unfortunately, yes. Some people are extremely skeptical and even suspicious about globalization. They think it's like a huge communist plan to take over the world. Tem gente que você sabe, teoria da conspiração, tem gente que acha que a globalização é, na verdade, um grande esquema internacional para implantar o comunismo no planeta e tomar conta de tudo. I know, it sounds silly when I say like that, but unfortunately, people do believe in very silly things. Yes, it happens. Great question. I'm not sure. I think Everlady had a question too. Is that correct? No, I don't have any Okay. question. All right, thank you. I just think I saw your hand, but it was my confusion. All right, guys, so this is a good start. Any other question about ethical issues in organizations? I will tell all of you, if you have missed our last meeting, go ahead and watch the video. Those are very, very interesting discussions, okay? And very important ones for any of us who will later on in our lives will work in corporations. Se você vai trabalhar numa grande empresa, numa grande organização no futuro, you have to know a little bit about ethical blindness, strong context, narrow framing, all of those things, ok? Contextos fortes, cegueira ética, enquadramento estreito, enquadramento curto. Those are very, very important things to be discussed. Okay. Any other questions before we start our new subject tonight? Professor, então o comportamento antiético é da organização, né? No contexto forte é. É que a gente estava falando naquela discussão, Márcia, de como que uma empresa consegue fazer coisas erradas e por que a gente não consegue acreditar que toda aquela empresa era feita de gente safada. Né? Você fala assim, não é possível. São 2.000, 5.000 pessoas trabalhando naquela empresa. Será que todo mundo ali não presta? Será que todo mundo ali é ganancioso e quer comer criancinha, o que for que quiser fazer para ganhar dinheiro? Não é isso. É porque você tem sistemas, modelos montados que podem criar uma dinâmica muito doentia dentro de uma organização. Algumas vezes as pessoas se percebem disso e pulam fora e não aceitam participar. Outras vezes as pessoas percebem isso e não estão nem aí. E algumas vezes as pessoas nem percebem. Não percebem que estão fazendo tão mal, que estão agindo de maneira tão antiética sob os olhos da sociedade. Sim, mas aí, no caso, do ponto de vista da organização, não do empregado, sei lá, colaborador, que está aceitando aquilo, é isso? Porque eu não consigo. É uma questão, nem é de categorização mesmo, entendeu? Uhum. Na minha formação, eu tive sempre esse entendimento de que, numa situação em que existe um elemento de coerção, você não categoriza como uma situação que é ética, um julgamento ético. Não cabe um julgamento ético numa situação em que existe um elemento coercivo. Uhum. Só Pois isso que eu fiquei confusa, entendeu? Só por causa desse entendimento. Eu entendi. O que a gente está apresentando aqui é assim, Márcia, é que se existe um elemento coercitivo, isso não elimina a sua escolha. Por mais que ela justifique a sua escolha, mas não elimina a sua escolha.
Então, se alguém fala assim, eu vou deixar de ser seu amigo se você falar a verdade sobre alguma coisa que eu fiz de errado. Aí você tem que falar assim, pô, eu não quero perder sua amizade. Mas dane-se. Não, eu não participo desse tipo de safadeza. Então, havendo um elemento coercitivo, você pode, às vezes, entender, você pode, às vezes, atenuar uma decisão que é antiética. Você pode justificar uma decisão antiética, mas aquela decisão não deixa de ser antiética. Né? Se você se cala, porque um amigo seu fez coisa errada, mas ele é seu amigo, se você se cala, independente do seu amigo ter te coagido a agir daquela forma ou não, se você se calar, está sendo antiética. Você pode não ter culpa, você pode ter medo, você pode agir por impulso, você pode agir por medo, você pode reconhecer que não há proteções, mas o seu comportamento não se torna ético por causa disso. Então, mas não é bem, mesmo, não é nem a discussão se é ético ou antiético, mas de considerar mesmo a situação como uma situação em que cabe um julgamento ético. No meu entendimento, caberia um julgamento moral nessa situação que você falou, entendeu? E obrigada por me corrigir, viu, coercitivo aí. Ah, não, tudo bem. Pois é, não, eu entendo. Só Mas... isso mesmo, eu fiquei um pouco confusa, sabe? Porque na minha formação de comunicação, de deontologia, a gente tinha isso muito claro, essas duas situações do julgamento moral e do julgamento ético, nessas circunstâncias que eu estou falando, né? E aí, entendi. Entendi agora. entendeu? Você está distinguindo entre a expressão ética e moral. Isso, é. Você... Assim, o que é uma situação que cabe um julgamento moral e o que é uma situação que cabe um julgamento ético. Então, se entra um elemento, parece fórmula, mas assim, eu não quero entrar nos detalhes da deontologia, mas no que cabe, quando existe um elemento coercitivo, né, professor? Aí a gente já não faz um julgamento ético, e sim um julgamento, já é um outro, não é ética, né? Já é um outro tipo de julgamento, mas não um julgamento ético. Por isso que eu fiquei confusa. Entendi. Os termos, eles ganham características mais específicas em diferentes ciências, né? É verdade. Então, no saber do direito, da justiça, pode haver uma distância grande entre a expressão julgamento moral e julgamento ético. Aqui a gente está mais ou menos que adotando como se fossem sinônimos. E no direito você está mostrando que não é, né? Entendi. Essa explicação agora já me deixou mais, já esclareceu mais. Você está considerando sinônimos, né? Exato. Certo. Aqui, ó, Obrigada. obrigado também. Aqui tem um comentário aqui do Fernando. Acho que Márcia está refletindo sobre uma situação na qual, eventualmente, uma mentira estaria amparada moralmente, como por um ex-prisioneiro em um estado de exceção que mente para proteger seus companheiros, como por um ex-prisioneiro de um campo de concentração. Ah, tá, entendi. Aí eu falo assim, olha, ele tá moralmente amparado em mentir, mas num estado de exceção e tal. Eu entendi, gente, é verdade. A situação que a gente estava falando não era comparável a essa. A situação que a gente estava falando era quando a gente identifica um comportamento que é ao mesmo tempo imoral e antiético e que é promovido sistematicamente na organização. Então aí é um problema mais grave, a gente falar assim, a organização sabe que está sendo antiética, sabe que ela está ferindo os valores morais, mas ela cria meios para pressionar as pessoas a se calarem. Tiago, you have more comments? Go ahead, please. Yes, I do. I would like to say to Marcia and also like to this conversation that's the huge difference between ethical or ethics and justice and fairness. It's like not something that you do is ethical and necessarily is fair. And the opposite is the same, you know? Because in this case that Marcia is saying that, oh, I'm like someone put pressure on me to accept something because
I am vulnerable in that situation, and then I accept to do that job or like do that task or like sign that paper, and I get a punishment about that. Like, is it fair? I don't know, but it's unethical anyway, Yeah, right? yeah, it's true. Yeah, I liked Fernando's explanation here. Na filosofia também, eventualmente, se compreende como elementos diferentes. Ética como disciplina, cujo objeto de estudo seria os costumes, a moral. Entretanto, há autores que compreendem como sinônimos, sobretudo porque o termo moral do latim, em referência ao termo grego, carrega um significado correlato. Olha aí, ó, que aula de filosofia e de direito que nós estamos tendo hoje. Obrigado, gente. Isso enriquece muito a discussão nossa, viu? Parabéns também. So good. All right. So let me move now to another topic. And I know you can't stand me anymore saying this thing all the time, but I will repeat myself again. Tonight, we are going to discuss some very, very interesting issues. We're going to talk about prejudice and discrimination. All right. Preconceito e discriminação. Oh, let me start with this. Do you guys think that this is a global issue? Vocês acham que preconceito e discriminação é uma questão global? Yes, I do. Yes, it is. And it's still a very big issue. We still face injustice. We still face violence. We still face exclusion, social exclusion. We see all sorts of discrimination going on all over the world. Unfortunately, everybody, this is indeed a huge global issue, okay? But I want to say right at the beginning that we are going to take a look at this not from a justice point of view. We're not going to look at this directly as an economic point of view. And we are not going to look at this from a cultural point of view. We're going to try and look at this from a cognitive point of view. I'm going to have to explain this in Portuguese because it is kind of complicated, okay? Preconceito e discriminação. A gente pode discutir isso do ponto de vista judicial, jurídico, sobre as leis, quais leis funcionam, não funcionam, por que as leis não funcionam, por que as leis são coniventes com o racismo estrutural e tudo mais e tal. A gente não vai ter muito tempo para mergulhar desse jeito. A gente pode e deve discutir isso sobre o aspecto da economia. O preconceito se manifesta de uma maneira muito forte em termos socioeconômicos e a discriminação é extremamente disseminada nos mercados. Então, nós temos aí também, mas também nós não vamos focar nesse aspecto. Você fala, bom, mas espera aí, as coisas melhores... Não, calma. O terceiro ponto que a gente pode falar é assim, o quanto do preconceito pode, de fato, ser considerado aspecto cultural. Essa é uma discussão profunda. Será que é cultura? Será que é hábito? Será que é interesse? Será que é aprendizagem social? Atribuir preconceito e discriminação a uma questão cultural é muito comum. Tá, mas então nós vamos lá para a base, nós vamos lá para o elemento mais fundamental do ser humano. Nós vamos pensar na cognição. Será que um bebê de 2, 3 anos de idade, ele tem preconceito? Será que uma pessoa que não teve ainda o aprendizado social, será que ele tem naturalmente preconceito? All right, so we are going to try and think about this from a
cognitive perspective. Is prejudice and discrimination inherent? Você herda isso geneticamente? Isso está intrinsecamente ligado à cognição? So this is an important question, don't you think? What do you think? What do you think, guys? Muito importante. Paloma, go ahead. Não, professor, eu apertei sem querer, mas tá tendo, eu não sei se o senhor tá sabendo, o CODAI da nossa universidade, ele passou por esse processo, eu não sei se foi assim, bem dizer, discriminação, mas os estudantes da universidade estavam falando mal, dizendo que estavam indo nas fotos do CODAI, pelo que eu entendi, e estavam indo falar palavras obscenas, estava discriminando, dizendo que eles eram um bando de criança, que não deveriam estar na universidade. E aí o reitor teve que entrar, porque meio que os pais estavam abrindo um processo, por causa que dizia que o CODAI não era, mas o CODAI é da universidade. E aí hoje mesmo, quando eu fui no restaurante lá, universitário, tem lá, seja bem-vindo, CODAI, estamos juntos com você. Porque meio que eles estavam sendo excluídos pelos próprios estudantes que deveriam estar dando um exemplo, né? E aí eu Exactly. acho que também houve um pouco disso. Yeah. Esse é um caso de discriminação, de preconceito e discriminação. Por que que alguém de um colégio agrícola, alguém que é um pouco mais novo que você, tem que ser tratado de qualquer forma diferente dentro de uma universidade? Não vejo nenhuma razão, não vejo nenhum justificativa racional para isso. Let me hear from Adrienne. Go ahead, Adrienne. No? I think I saw Adrienne's hand up. Was it my mistake? Desculpa, eu estava falando com o microfone desligado. Ok, pode falar. Perdão. É só a minha opinião, tá certo? Assim, não quero polemizar com nada e tal, nem gerar nenhum outro aqui na aula. Mas eu discordo um pouco do que Paloma falou, porque, pelo menos a maioria dos estudantes que eu conheço, nenhum está tendo preconceito com os alunos do CODAI. Eu acredito que, pelo contrário, pelo contrário, eu particularmente, e alguns colegas meus, já fomos prejudicados nas aulas por conta do barulho deles mesmos, sabe? O pessoal mesmo, a turma do CODAI mesmo, que estava bagunçando por lá e tal. Fora outros casos de polêmica que a gente fica, o pessoal do CODAI estava fazendo isso e isso e tal. Aí eu particularmente acredito que não seja exatamente os estudantes da universidade, porque 90%, vou dizer assim, é adulto, né? Boa parte trabalha. Adriene, mas foi o reitor que postou, entendeu? O reitor teve que fazer uma postagem dizendo que teve que entrar com o menino lá, menino Miguel, o instituto, e ele dizendo que eles estavam sendo atacados virtualmente por estudantes e que se eles continuassem ia ter que ser judicial. Eu tô falando algo assim que o reitor postou, entendeu? E foi algo que chegou ao reitor, então é algo sério, entendeu? Então, pode ser até um caso isolado mesmo, né? Porque eu não sei se já aconteceu contigo, mas já teve momentos do professor quase sair da sala, pedir para eles irem lá. Sim, já aconteceu, já. Enfim, é só para comentar. Pois é. Então, olha só, gente, o que a gente está vendo aqui? Existem casos e casos, né? Existe uma certa atividade que não é própria de se fazer dentro da universidade, mas uma vez que você generaliza, né, que você passa a estigmatizar todo um grupo, tenta lançar sobre um grupo a atitude de uma ou duas pessoas, então você pode ter um caso mesmo flagrante de preconceito. Né? Em alguma razão, em alguma medida, isso ajuda a entender um comportamento que não é apropriado, né? Mas não quer dizer que ele continue apropriado. Principalmente quando as pessoas começam a usar de qualquer forma de violência.
seja violência verbal, seja violência digital, seja cancelamento, quando a gente começa a expor os outros e, enfim, de alguma forma bombardear com mensagem nas redes sociais e tal, a gente sabe que isso é violência. Então, eu acho que talvez a intervenção do reitor, eu não conheço a fundo essa questão, mas eu acredito que a entrada do reitor nessa discussão diz respeito a atos de violência, mesmo que não sejam violências físicas, mas se houver violência, a gente realmente tem que atuar, tem que proteger, principalmente se for violência contra menores. Nossa sociedade é muito tolerante com violência contra menores quando eles são pobres, quando eles são negros. A gente permite que isso aconteça corriqueiramente nas nossas cidades. Dentro da universidade isso não pode acontecer, né? Diga lá, Thiago. Então, professor, são duas coisas. A primeira é uma indicação de um livro, mais um livro que se chama Behave. Uhum. Fala sobre determinados marcadores de comportamento. Uhum. As pessoas nascem com determinados marcadores de comportamento. Mas não vou polemizar isso aqui, quem quiser que leia, Uhum. porque é um pouco pesado, assim, tipo, é uma pauta que não deve ser tratada em qualquer lugar, porque dá pano pra manga pra justificativa de muita coisa ruim. Uhum. Mas, enfim, isso que Paloma está falando, você falou e Andriele falou, né, é o seguinte, cara. Eu já presenciei pessoas do meu convívio, amigos meus, falando mal da galera do Kodai, e eu falava pra galera, gente, deixa o povo brincar, nada a ver, espaço pra todo mundo. Não tem essa não, não, mas é que estão furando nossa fila. Não sei o que, porque estão pegando mesa do RU. A fila tá maior por causa deles. Barulheira do caraca, pirralhada do Kodai. Eu falo, mano, até 2 anos atrás você era do Kodai também, entendeu? Então, qual é que é de vocês, entendeu? Então eu já cansei de passar sermão para muitos amigos meus do curso de Ciências do Consumo e tipo de outros cursos também, que eu já tive conversas falando desse mesmo assunto. E sim, é um fato, ou eu acho que o reitor tem sim que se envolver, e nós como alunos, participantes da universidade também temos que tomar nossa causa e não deixar que isso aconteça, pô. Entendi. Ó, a Tayane está colocando aqui no chat, Thiago. Já aconteceu situação parecida comigo. Alunos do Kodai fazendo muito barulho em local inadequado. Parei para conversar com eles, não porque ser estudante de graduação eu estou em uma posição maior ou melhor, mas como cidadã e aluna há mais tempo. Eu creio que tenho experiência para orientar eles, não para mandar. Uma experiência que é para ser tão boa, para alguns está sendo traumatizante. Então, Tayane, eu acho que sua atitude aí foi bem saudável, bem louvável, porque a gente precisa conversar, né? Quando as pessoas estão nos incomodando, ou estão agindo fora do que é o padrão, do que aqui é esperado, né? Que está incomodando uma série de outras pessoas, abusando das suas liberdades nesse sentido, sim, a primeira reação nossa é o diálogo. A gente precisa tentar dialogar. Eu sei que cada um de nós tem dezenas de casos para contar. Eu já passei por situações semelhantes. Só para ilustrar uma solução parecida com a sua, Tayane, que funcionou muito bem, eu tinha um vizinho que ouvia músicas de muita baixaria, com muito palavrão, com muita obscenidade, e ele ouvia isso quase todo sábado. E fazia churrasco com muita frequência e tal. E eu moro com 4 mulheres, 2 filhas, a esposa e a minha sogra. E aí eu me senti incomodado, às vezes, porque minhas filhas e minha esposa tinham que ficar ouvindo coisas que muitas vezes eram degradantes para as mulheres, que tratavam mulheres como objetos e tudo mais e tal. E aí eu podia simplesmente brigar com o cara, reclamar, fazer uma reclamação para o síndico e tal. Aí eu fui lá, peguei uma latinha de cerveja, fui lá para o churrasco dele, bati papo com todo mundo, conheci todo mundo. Lá no final do dia eu chamei ele no canto e falei assim, olha, fulano, tá acontecendo uma coisa meio chata, mas eu queria trocar uma ideia com você numa boa, tá? É isso, isso e isso.
Quando eu expliquei a situação, Taiane, esse cara pulou para trás e falou, pelo amor de Deus, Luiz, você tem toda a razão, eu não me toquei. Cara, puxa, como é que eu deixei passar? Desculpa, peça desculpa à sua sogra, à sua esposa, você tem toda a razão e tal. Eu falei assim, não tem problema se ouvir a música que você goste, mas assim, tá um pouco demais e tá sempre os mesmos tipos de música. Então, o cara falou, você tem toda a razão e tal. Então, assim, com o diálogo eu consegui resolver. Mas foi uma habilidade que eu usei, né? Eu fui bem cuidadoso, respeitoso com ele e tal. Na rede social, as pessoas não costumam ser assim. Na rede social, as pessoas costumam falar assim, cala a boca aí, seu moleque, safado, vai, não sei aonde e tal. E aí a coisa descamba, né? Para um nível de violência verbal que ninguém merece. Okay, so maybe this is not so much about prejudice and discrimination, but let me go back to the question which Tiago actually addressed. O Tiago falou assim, olha, tem um livro que chama Behave, que fala assim, não, tem alguns tipos de comportamento que são intrínsecos. Aha. So this is the kind of thing that we want to see, okay? First of all, before you guys jump at my neck, let me explain here. Pessoal, ao reconhecer que há vieses, que há traços cognitivos, são tendências cognitivas, que favorecem o desenvolvimento de preconceito e discriminação, por favor, não entendam que eu estou defendendo ou concordando com qualquer forma de preconceito ou discriminação, tá? Então, vou fazer esse disclaimer aqui, ó. Ao longo dessa aula, se você ouvir pessoas como eu e outros especialistas dizendo que tem algumas tendências naturais na forma como funciona o cérebro humano, que ajudam a entender o preconceito e a discriminação, por favor, não pensam que a gente está defendendo. Nós estamos mais ou menos entendendo a máquina. Se a máquina tem problemas, e a gente tem dito aqui várias vezes que o raciocínio não é perfeito, que a lógica nossa não é tão assim clara e objetiva como a gente gostaria que fosse, isso daí é para a gente ter ciência. A gente precisa ter ciência e consciência de que o nosso cérebro não é perfeito, tá? A Márcia está falando aqui, já tentei fazer isso, o barulhento era o próprio síndico do prédio. Nossa, que desastre, hein, Márcia? Aí realmente é uma situação de polícia, né? E a mulher dele ainda disse que eu precisava era de um marido. Nossa, aí ainda violência de gênero, todo tipo de preconceito. Foi uma mistura grande nesse dia. Caramba, que diazinho infeliz. Okay, so let's start talking about this thing, okay? I'm going to read some stuff here, and I'm going to translate to you as we move, okay? Because I don't want to stop, give you some time to read, and then come back later, okay? We still have only, I don't know, 40 minutes to this class, so I'm going to kind of be a little quicker here, okay? All right, so first, this material that we're going to look at right now is from a World Bank Policy Research paper, ok? Então, esse material que nós vamos discutir aqui agora é de um artigo do Banco Mundial, da área de pesquisa do Banco Mundial. So, what's the deal here? We like to think that as rational people, as long as some social structure is demolished, is overcome, then people will behave in different ways. Take, for example, slavery, okay? Civilization has used slavery for a very long time. A nossa civilização usou e abusou da escravidão, do processo de escravizar pessoas. De diferentes maneiras, de diferentes culturas, de diferentes cores. All right. So,
if we remove slavery, will people just start working as commons, as brothers? Ao eliminar a escravidão, a gente consegue eliminar imediatamente e facilmente os comportamentos associados à escravidão? Well, the answer to that is obvious because we are in Brazil. In Brazil, the answer is obviously not, right? A remoção dos mecanismos institucionais da escravidão não eliminaram, 100 e tantos anos depois, comportamentos que ainda são inspirados naquela forma de organizar a violência na sociedade. All right, so let's start with this question, and let's have a look at something that happened in India, okay? So this is first a case of success. Vamos falar primeiro de um caso de sucesso, de uma intervenção que foi bem sucedida em aplacar, em diminuir, em alterar certos comportamentos preconceituosos na sociedade. Okay, so let's start with the success case, okay? So what was the political affirmative action in this case? Well, first, it was a policy for women. Era uma política para mulheres. So in 1992, they had this amendment to the Constitution, and they made it mandatory for some local governments to reserve part of the positions of village head to women. Então, através de uma emenda da Constituição na Índia, eles tornaram obrigatório que parte das posições de chefe da tribo fossem delegadas às mulheres. Então, a maneira como a estrutura social indiana funciona, certos aglomerados, né, de populações, tem essa figura de um chefe de tribo, um chefe da vila. E essa política foi colocada de uma maneira aleatória. Então, eles sortearam as vilas em que as mulheres, em que necessariamente teriam que ser mulheres na posição de liderança naquelas vilas. So, they did that in a random process, and then they compared what happened with the villages that the new policy was effective, and in the villages where everything stayed the same. Então, eles fizeram uma espécie de um experimento controlado, igual a gente faz quando vai desenvolver uma vacina ou uma droga qualquer. A gente sorteia pessoas na população, faz o tratamento para algumas delas, mas a gente tem o controle. Tem aquelas pessoas que receberam placebo, receberam uma pílula de açúcar. And then we can compare if that drug was actually effective. A gente pode decidir se aquela droga aquela intervenção, no caso, foi de fato efetiva. All right, so what were the results of this experiment? First, there was no evidence of whatsoever that reservation for women lowered the quality of governance. Então, as vilas que eram lideradas por mulheres, não teve nenhuma evidência que dissesse que elas eram sistematicamente de piores organizações, que elas tinham piorado em alguma coisa. Algumas melhoraram, outras pioraram, da mesma forma que as vilas lideradas por homens, algumas pioram, outras melhoram. Não teve nenhuma diferença nesse sentido. The second thing, there was lots of evidence that exposure to women Braden, which is the leader, changed the mental models in ways that reduce the social exclusion of women. Então, apareceram um monte de evidências de que a exposição das pessoas a essa coisa que não havia acontecido nunca, de você ter lideranças femininas, essa exposição tinha impactado de múltiplas maneiras o papel social,
o grau de exclusão que as mulheres observavam naqueles lugares. So let's take a look at some of the things that changed, okay? The experience of living under a female pradhan reduced the gap between parents' aspirations for sons and daughters. Olha isso, gente. Nas vilas em que você testou a ideia de uma mulher sendo líder, as aspirações dos pais em relação aos seus filhos e às suas filhas era sempre muito diferente. Sempre imaginava que o filho iria para a faculdade, a mulher, se desse muita sorte, conseguia um casamento. A partir da experiência de ver uma mulher líder, muitos pais passaram a aumentar a expectativa sobre suas filhas, a ter uma diferença menor entre o que esperar na vida dos seus filhos e das suas filhas. The second thing, parents' expectations for their daughter were higher and girls stayed at school longer and received fewer hours of housework. Então, nas cidades em que as mulheres haviam liderado, a expectativa em relação ao desenvolvimento das meninas melhorou. Os pais permitiram que as filhas ficassem mais tempo na escola, até uma idade maior, e eles atribuíram às filhas uma quantidade menor de trabalho de casa. Now, think about this. This is a huge, huge change, right? I mean, if inside the family, you change the way women are seen, the role of women in society, if you change that inside the family, wow, that's a huge thing, right? It's a very powerful change. I mean, in the family, most of those behaviors are learned, right? Dentro de uma família, muitas vezes o preconceito é ensinado, é aprendido. Finally, after the reservation ended in a village, women have run for political office in higher percentages and in many cases won their election. Então, depois que terminou essa obrigação das mulheres serem lideranças naquelas vilas, houve uma percentual muito maior de mulheres concorrendo a cargos públicos e muitas delas ganharam. You see? So this is like an obvious case of success. You changed the status quo of women from like a mandatory process, and the result was that people learned that that could be a good possibility. I mean, you could have good results out of that. Então, esse é um caso de sucesso, tá, gente? Before I move on, any questions so far? Yes. Professor, Yes, go ahead. Pode falar, Márcia. acho que alguém falou aí. É você e Paloma que falaram, se não me engano. Pelas Não, eu só disse que estava entendendo até aqui, que eu acho que o professor perguntou isso. não, eu perguntei se alguém queria fazer uma pergunta antes de eu seguir Ah, adiante. sim, desculpa. Ok. Eu não sei se é bem uma pergunta, mas eu fico pensando, é tão... Eu não quero entrar na história da cultura, eu não quero falar em cultura, tá? Pode falar. Mas, não tem assim, é problema. tão enraizado, principalmente na Índia, né? Aquele comportamento das diferenças dos papéis da mulher e do homem. Que eu convivi com alguns indianos no trabalho, numa empresa, e mesmo você falando isso, eu ainda fico pensando que no dia a dia, na vida delas, na educação dos filhos, elas ainda se comportam daquela forma, dividindo os papéis, e, digamos, com muito machismo ainda, educando os filhos dentro de comportamentos, não quero falar em cultura, não quero, de comportamentos machistas, né, de que o homem não pode cozinhar e tal. E, por coincidência, um desses rapazes tinha uma mãe líder na vila dela.
Ele era de Punjab, no norte da Índia, já Uhum. fronteira com o Paquistão, e era um estado bem tradicional. E aí eu até fiquei surpresa, né, porque ela concorria à eleição e tal, era uma situação bem diferente, mas ao Uhum. mesmo tempo ela não podia saber que ele cozinhava aqui no Uhum. Brasil, né, porque ele morava só ou com um amigo e tal, Uhum. e precisava cozinhar. Então, assim, bem interessante, esses casos são bem interessantes, mas eu fico pensando que é tão estrutural, né? Uhum. Que, Yes. mas Ah, só um comentário. this is very good comment. Thanks, Marcia. And notice that here we are not saying that the problem was eliminated, but somehow it was attenuated. It was like reduced, right? It's still a long way to go. I agree with you. It's a long way to go. Ainda tem muito, muito, muito que caminhar. É uma espécie de ação afirmativa, talvez, né? É. E que demora muitas gerações para a gente realmente mudar. All right, but then again, some effects were already very promising, right? Alguns dos efeitos já foram muito promissores. De cara. Let me show you something else here. Well, where is it? Yeah, here. No. Where's my screen? Here? No. Oh, yeah, here. Sorry. All right, so the greater presence of female political representative produced a surprising change in women's reporting of crimes against women and also in the police responsiveness to such crimes. Olha só isso, Márcia. A maior presença de mulheres como representantes na política produziu um efeito surpreendente na quantidade de mulheres que passaram a reportar crimes e na quantidade de policiais que passaram a responder a essas denúncias. Então, você vê que muda a dinâmica, né? Se você tem um efeito como esse, mesmo que você não elimine o problema, você muda a dinâmica do problema. Como tem uma mulher que é deputada, como tem uma mulher que é promotora, como tem uma mulher que é delegada, as mulheres começam a denunciar mais os crimes e a polícia começa a responder mais a essas denúncias. Não simplesmente tratar como se fosse uma questão doméstica, mandar a mulher voltar para casa e aguentar a vida dela. So, I mean, this is huge, right? So this was a success case, okay? Now let's have a look at an unsuccessful case, okay? Again, in India. Check this out, Marcia. In North India, look like we talked before, right? Olha só, agora um caso no norte da Índia, tá? Ações afirmativas contra as castas dos intocáveis. Okay, so let me explain this. For thousands of years, you have like low castes of India, historically called untouchables, and today they are called scheduled castes. Well, they were intentionally excluded from social, political, and economic rights. Então, são grupos que foram excluídos por milênios de vida social, de direitos políticos, de direitos econômicos. They were denied access to temples and schools. They were forced to live in segregated quarters of the villages. They were denied the right to own assets, so just like slavery, right? And they were denied to enter most occupations. Era proibido para eles terem propriedade, era proibido para eles atuarem em certas profissões, eles tinham que morar em partes separadas da vila, e eles não podiam frequentar nem templos, nem escolas. Okay, so after the independence of India, there was an end to this rule, right?
but the social behavior remained. A regra foi eliminada, mas todo mundo continuava comportando da mesma maneira. So, they started having political affirmative actions for this stigmatized group. And what was the impact? Well, the political affirmative actions did not mitigate its social exclusion and actually lowered the quality of the public services that the group depended on. Então, houve uma reação contrária. A sociedade não aceitou conceder direitos àquelas pessoas e os serviços, os poucos serviços que essas populações tinham direito, os serviços públicos que elas tinham direito, foram piorados, foram eliminados, foram retirado o apoio financeiro, diminuíram a frequência, diminuíram os atendimentos. So there was like this revenge. You tried, just as the women rights, okay? Just like the case of the women, they tried to implement this affirmative action to help untouchables. And the consequence was the opposite they expected. A violência contra os intocáveis ficou pior e a qualidade dos serviços públicos, dos poucos serviços públicos que eles tinham direito, piorou. Now, here's the question, and you already know the answer. But then again, let me make the question. Can you identify cognitive and social bias at work? Você acha que podem ter vieses cognitivos ou vieses sociais? Você acha que, de alguma forma, as pessoas se sentem constrangidas a agir de forma violenta contra um intocável, porque todo mundo age? Can we call that strong context, just as we discussed in the beginning of this class? What do you think, guys? Vocês acham que pode estar aqui presente no comportamento das pessoas discriminando e sendo preconceituosos contra aquelas pessoas? Vocês acham que tem alguma coisa de cognitivo nisso? Vocês acham que tem alguma coisa de social nisso? E, principalmente, vocês acham que pode haver contextos fortes numa situação como essa, do tipo, você se sente constrangido, com medo de não agir igual todo mundo em relação a essas pessoas? What do you think? Acho que um bom exemplo disso é o trabalhador que fica com medo de falar qualquer coisa sobre uma atitude errada, uma ação errada da sua empresa, porque ele vai ficar queimado no mercado de trabalho. Perfeito. Esse é o caso clássico do contexto forte. Agora, minha pergunta é assim, Breno, será que tem alguma pessoa que gostaria de agir diferente, não reproduzir aquele preconceito, mas se sente com medo porque todo mundo age daquela forma? Ele se sente com medo de destoar? Professor, Claro, sim, existem. eu acredito que tenha muito também na parte da educação, né? Porque eu acho que você falou antes do preconceito da criança. Uma criança pequena tem preconceito, mas eu acho que é da educação que ela recebe. Então, quando o senhor fala de mudar aquele preconceito, não agir daquela forma, é meio que você ir contra o que você tem formado, sabe, seus preceitos, vamos assim dizer, sobre o que você foi ensinado. E aí você ser contra, meio que eu acho que é bem difícil mesmo. Eu também acho. Mas eu acho, como você concordou e Breno também, eu acho que mesmo as pessoas que querem quebrar o padrão se sentem coagidas a manter o padrão. Quando você está no estádio de futebol, está todo mundo xingando um nome homofóbico contra um jogador do outro time, muita gente que não é homofóbica canta também, grita também. Quando alguém conta uma piada preconceituosa contra uma loura, contra um negro, contra um japonês, contra um português,
quando alguém conta uma piada e está todo mundo rindo, a gente ri também. A gente tem dificuldade de se desvencilhar do grupo. Go ahead, Márcia. Eu acho que no caso aí da Índia é mais grave ainda, porque é a questão da estrutura, né? Porque essas situações que você está falando, quando a gente está no estágio todo, é uma situação ali, uma circunstância, né? Mas o da Índia, não sei como dizer. Eu não quero falar em cultura, viu, professor? Pelo amor de Deus, para não pecar, não pecar na sua aula. Mas as pessoas nascem achando que aquela pessoa é imunda mesmo, é impura e tal. Então, é muito difícil você tirar isso. Existe uma estrutura, não quero falar em cultura. Existe um costume, sei lá, algo que é enraizado, que você já nasce sabendo que, assim como a gente nasce sabendo que aquilo é um sofá, que aquilo é uma planta e que merece determinada atenção então aquilo é um ser, sei lá, desprezível, imundo, sujo, e que você nasce numa estrutura, num sistema que vê daquela forma. E, sinceramente, eu não sei se... Eu não sei não, deve ter, né? Depois de muita mistura, sei lá, de muita comunicação que chega à Índia, mas para alguém pensar diferente é muito difícil. Eu acho que foram anos e para alguém enxergar o intocável, um Daily, né? Sei lá como é que chama. De uma forma diferente, porque quem era que ia imaginar que aquela pessoa é uma pessoa como um homem de casta normal, entendeu? Quem era que... De onde apareceu essa mente aí? Né? Que influência essa mente recebeu para achar que um Dalit é igual a ele, não é impuro? É bem difícil achar uma pessoa dessa, eu acho. Pois é, mas você chegou num ponto ideal, Márcia, um ponto que você chamou atenção, foi assim, quem tem coragem de pensar diferente? And this is the point I want to emphasize. Now, think with me from a evolutionary perspective, okay? Think about a man as an animal. As any other animal, we have evolved along thousands, hundreds of thousands of years, ok? Vamos pensar no ser humano como sendo fruto de uma evolução. Essa dificuldade em fugir da conformidade, you know, this difficulty to escape from conformity, will that make sense in a tribe to fight against animals, wild animals? Será que fugir da conformidade é uma coisa que fazia sentido na savana africana? Não, existir a conformidade faz sentido na savana africana? You see, my point here is this. This tendency we call conformity, this is inherited. This was a solution for hundreds of thousands of years. Conformidade é uma solução por centenas de milhares de anos. Ter um grupo coeso, que ninguém diverge, quando há um comportamento do grupo, todo mundo adota, isso era um traço de força. Se você vivesse na savana africana e precisava se defender de animais ferozes, selvagens, diariamente. So what I'm trying to say is this: conformity, it is something that is deeply, deeply ingrained in our brain. And we are born with it. Conformidade, talvez não o preconceito, mas a conformidade é uma característica profundamente colocada lá no funcionamento do nosso cérebro.
Go ahead, Thiago. I see your comment. And someone is talking about a film here. Uma coisa que eu gostei muito que Márcia falou, Uhum. que ela tentando fugir de falar cultura, ela falou uma coisa que se encaixa muito bem, que é estrutura. Né? Uhum. Yes. Só que uma coisa que eu tenho que discordar de você, Márcia, é que a gente acha que a Índia se comporta muito diferente de nós aqui no Brasil, e não é. Uhum. Né? Então, se você viver muito imerso numa bolha, que é a sua casa, que consequentemente o seu grupo de amigos também vive numa bolha parecida com a da sua casa, e você vai para o mercado de trabalho, onde a bolha é parecida com a da sua casa e da sua escola, você vai entrar numa estrutura de cegueira, de falta de reconhecimento, de entender que aquilo dali é verdade para muita gente. Né? Uhum. Então, eu tive, não vou nem dizer privilégio, porque eu não queria que ninguém passasse por determinadas situações, mas eu tive algumas vidas dentro dessa, que eu fui pobre, fui rico, fui pobre, fui rico, e migrei entre classes sociais. E consegui ver como essas bolhas eram, né, e como elas se tratavam. Uhum. Então, da mesma maneira, não é da mesma maneira, mas de maneira semelhante que acontece o tratamento, principalmente da aristocracia carioca para com os favelados, acontece de uma casta para outra na China. Entendeu? Então, a gente tende a ver o outro como muito distante, exatamente porque a gente não está conseguindo ver a nossa bolha. Uhum. Muito bom ponto. Tiago, é assim, se você na aristocracia carioca, se você estiver recebendo um amigo, uma amiga sua, você abraçar e der um beijo na empregada doméstica que trabalha para você, a pessoa vai olhar para você espantada. Ela vai olhar como, tipo, como se fosse te reprimir, vai falar assim, que isso? Você é louca? Então, existe sim, gente, existe conformidade. Conformidade é uma das forças mais poderosas para explicar o comportamento. As pessoas precisam se dar conta de que, às vezes, falam, agem, porque as outras pessoas estão fazendo. E quando a gente para e pensa, o que a gente tem que fazer é voltar atrás e falar, olha, peraí, desculpa, eu fui aqui com a onda, eu fui na onda, mas não é isso que eu penso. Desculpa, não é, eu quero discordar. Sometimes we have to do that. We have to realize that we are doing stuff just because other people are doing. And then we have to stop and say, I can go back, I will go back. That's not what I meant. I went on with the flow, but that's not who I am. That's not what I think. We have to be humble. Nós temos que ser humildes, nós temos que falar, sim, eu estava indo na onda, desculpa, não é isso que eu penso. Go ahead, Márcia, I see your hands there. Não, só um comentário para o Thiago, porque eu não estou achando que nós somos melhores do que a Índia, né? Uhum. É porque a gente está discutindo uma estrutura da Índia, mas com certeza existem sim. Uma experiência minha mesmo, quando eu morava em outro estado, quando eu cheguei em Pernambuco, eu comecei a conviver com pessoas muito diferentes, grupos muito diferentes, e eu percebi que eu estava numa bolha dessa aí que você está falando, entendeu? Então, assim, eu acho até que a Índia é muito melhor do que a gente em algumas situações, né? Eu tenho familiares até que criticam muito a situação das mulheres na Índia e eu não vejo muita diferença no Brasil, né? Então, assim, só uma questão de institucionalização, talvez, legalização, mas questão de violência mesmo, não vejo muita diferença. E eu não acho, não, que o Brasil é melhor que a Índia. Good. Não, eu acho que era só um mal-entendido. Mas, assim, pessoal, think about this word, ok? Conformity. Conformidade. Sometimes it's almost inescapable. We feel like we have to do. If everybody's doing something. Oh, there was this joke, and it was very effective, and it was sadistic, in my opinion, but it was funny. Há muito tempo atrás tinha uma piada
que é muito sádica, mas era engraçada, e eu ria, tá? Eu sei que é maldade, mas eu ria. Mas era do programa Silvio Santos, era assim, era uma pegadinha. Tava as pessoas assim num ponto de ônibus, e aí um cara passava gritando, cachorro louco, cachorro louco, cachorro louco, e passava desesperado correndo, um ator. Quem é que fica parado? Se alguém passa correndo, gritando, cachorro louco, cachorro louco. Ninguém. Então todo mundo saía correndo. Todo mundo. Na hora que passava o cara gritando, todo mundo saía correndo. Não tinha cachorro louco nenhum. I mean, this is a sadistic joke. It's not fair. Today, if you do such a thing, you can end up in jail. But in any case, if you think about this, that is a perfect example why conformity works. Aquele é um exemplo perfeito de por que a conformidade existe e por que ela ainda funciona. Porque era exatamente para aquele tipo de situação que existia a conformidade. Na hora que alguém gritava alguma coisa, o comportamento de todo mundo era igual. Era todo mundo sair correndo. O Fernando está comentando aqui. Professor, coloquei uma notícia lá no grupo do WhatsApp que está associada à conversa de hoje. O pessoal do Prime Video adiou em 72 horas a avaliação do seriado Anéis do Poder para evitar os trolls. Isso muito em função de comentários racistas de gente irritada porque o seriado tem elfo preto. Caramba, não sabia disso não. Puxa, não estou acreditando, mas... Obrigado, Fernando. Vou dar uma olhadinha assim. All right, guys, we are almost done here. Let me just say two things for you. First, there will be 2 videos for you to watch on Thursday, okay? Vai ter 2 videozinhos para vocês assistirem na quinta. Um é uma mini palestra de um cara muito legal, muito bom mesmo, um dos melhores psicólogos do planeta, falando sobre essas tendências mentais que, de alguma forma, nos ajudam a entender por que a gente adota o preconceito. E a segunda vai ser uma gravação minha, terminando um pouco mais, avançando um pouco mais na lista de exercícios. Tá? Esse é o primeiro anúncio. O segundo anúncio é que já tem uma quinta lista de exercícios para vocês entregarem até a final da terça-feira que vem. So, let me repeat that in English. You guys are supposed to watch 2 videos on Thursday, okay? You can watch them tomorrow. I'm going to post them immediately, tomorrow by the morning or something like that, okay? But there will be 2 videos for you. One of them is like the TED Talk of this guy, very nice psychologist. His name is Paul Bloom. And the second one is a recording of some of my comments about the class notes, okay? And the second announcement is that we already have the 5th exercise lists, okay? It is available already. You can have a look at it, but wait until you have watched those videos before you try your answers, okay? Perguntas, comentários, antes de eu terminar aqui e apertar o botãozinho de interromper a gravação? Go ahead, Márcia, please. Hoje eu estou virada, né, professor? No, it's okay, I like. Desculpe ocupar tanto tempo. É que tem, em relação à conformidade, tem uma teoria da comunicação que é chamada teoria do espiral do silêncio, que é justamente baseada nessa conformidade, né? Uma teoria que trabalha com formação de opinião. E aí, essa história, né? Que vai um pensamento que é fortemente compartilhado e vai criando aquela opinião forte mesmo, né? Gerando um comportamento, costumes e criando uma espiral. Ninguém tem coragem, o espiral do silêncio, ninguém tem coragem de contestar, de manifestar uma opinião diferente para não ser rejeitado socialmente. Ah, que legal. Eu estou vendo aqui agora, eu digitei aqui, já estou olhando no Wikipedia a definição. Muito legal. Vou dar uma lidinha com calma depois. Espiral do silêncio. Grande dica. All right, thanks, Marcia. Okay, everybody, so I'm going to stop recording here. And as always, I'm going to be here for a couple of minutes, extra minutes.